Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da Gramado Summit. Eu sou a Valesca Karsten, sou educadora e host oficial desse evento. Me sinto muito honrada e feliz em estar aqui com vocês. Para que esse podcast aconteça, eu conto com o apoio da Hexstream, com o Vitor, o Mário e a Larissa. Obrigada, pessoal, por estarem aqui. E agora vamos falar dos patrocinadores do evento. A Gramado Summit conta com os patrocinadores que são a Apex, Correalizador, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Powered by Magalu Cloud e demais patrocinadores, Rio Grande Seguros e Previdência, Vero, Google for Startups, Eleve Energy Drink by Fruki e Sicredi Icatu. Oi, Emanuel. Oi, Valesca, bom dia. Recebo aqui na saída do palco, no calor do palco, Emanuel Aragão, que é filósofo, dramaturgo, escritor e psicanalista. Psicanalista, neuropsicanalista. Exato. É isso. O que é um neuropsicanalista, Emanuel? É uma coisa que existe há pouco tempo, na verdade, mas o que a gente faz é que a gente junta o que a gente aprendeu na psicanálise nos últimos 120 anos na clínica com o que se aprende no laboratório de neurociência. Especialmente a neurociência das emoções, que é chamada de neurociência afetiva, que estuda nossos afetos. Mas não só, mas então você faz uma junção do que se pesquisa em clínica, ouvindo as pessoas, e do que se pesquisa no laboratório. Como é que uma dessas áreas pode informar a outra, sabe? Entendo. Para complementar, a psicanálise é uma ciência tão antiga, né? Que tem um método específico, que se põe em discussão muito hoje em dia, quanto que é uma pseudociência ou uma ciência, até que ponto. E a neurociência vem de um outro lado. Então as duas áreas têm muito a ganhar uma com a outra. Complementam-se. Exato. Isso aí. E como que é a sua relação com a dramaturgia? Pois é, meu percurso é um pouco engraçado, né? Na verdade, eu me formei em filosofia antes. Bom, eu sou filho de psicanalista. Minha mãe é psicanalista, eu faço... Vamos voltar atrás. Vamos antes. Quando você chegou aqui, eu contei pra você que eu sou educadora, que eu tenho uma escola de educação infantil, e você me contou que a sua mãe, antes de ser psicanalista, também teve uma escola que você estudou nela. Ela já era psicanalista, ela trabalha com psicanálise de bebês. E aí ela era coordenadora dessa escola, dessa creche escola, e ela virou dona depois de um tempo. E eu estudei na creche, na qual minha mãe era coordenadora, depois virou dona. E, enfim, a minha mãe trabalha com crianças, especialmente. E eu, então, fui fazer um percurso na psicanálise desde muito cedo. Eu comecei a fazer a minha análise pessoal com 13 anos. Eu tinha muita angústia, desde já. E aí depois... Você e todo ser humano. Pois é. Acho que talvez eu tivesse espaço para reconhecer isso, né? E uma mãe que pudesse ter esse olhar, né? Exato. E aí, então, eu fiz faculdade de filosofia depois, né? Já com 18 e tal. E depois disso eu fiz teatro, me formei em teatro. Virei ator e virei dramaturgo depois. E escritor eu sempre fui, nunca deixei de ser. E a psicanálise teve aí, e depois de um período aí de uns anos como dramaturgo, que nunca acabou, na verdade, e roteirista também, eu voltei para psicanálise e fui parar nessa área que é a neuropsicanálise. Olha, que legal. E esse profissional que está sempre se construindo, né? Porque a gente está sempre lendo, estudando, e a psicanálise exige muito, a filosofia é uma coisa que faz parte, né? Sim. Do seu dia a dia. Mas a sua influência da infância tem a ver com o profissional que você está se tornando? Eu acho que não tem como não ter, né? A gente, aquela história da cebola, né? A gente se desenvolve a partir de uma base que é a primeira infância, né? Então, e a psicanálise fala sobre isso o tempo todo. Não só a psicanálise, né? Hoje a gente sabe a importância que a infância tem. E antes a gente não entendia isso. Hoje a gente entende que as inscrições de memória, a neurociência também fala muito sobre isso hoje em dia. Hoje a gente compreende como que essas memórias são assentadas. E quando a gente fala de memória, não é só lembrança. É todo o nosso modo de funcionar no mundo, né? Então como que esses aprendizados que a gente faz nessa infância vão marcar a maneira como a gente percebe e experimenta o mundo. E a profissão nada mais é do que uma maneira de experimentar o mundo. Sim, de fazer, refazer, entender. Tentar. E o primeiro ano é decisivo, né? Na vida de um sujeito. Acho que esses primeiros anos, acho que até os 4, a gente tem um dado que é muito incrível, que o ritmo de crescimento de um cérebro, de novas conexões neurais sendo feitas, até os 6 anos, ele é equivalente ao ritmo de novas conexões neurais de um feto.
Então, o cérebro literalmente continua se desenvolvendo na primeira infância num ritmo de desenvolvimento fetal. Imagina. É maravilhoso, né? Isso é a espécie humana, que é algo de muito específico. A nossa primeira infância, ela marca concretamente a construção desse cérebro. Sim. E como é, a gente conversava nos bastidores e você me contou que é pai de 2 filhos. Sim. Que idade eles têm? O mais velho tem 12, o mais novo tem 4. E como é, sabendo de tudo isso e nesse mundo que a gente está vivendo, criar 2 crianças, 2 meninos? Olha, eu acho difícil, não acho nem um pouco fácil. Eu tô longe de ser um pai perfeito. Assim, não é, suficientemente bom já tá um monte, E olha lá, né? a gente tenta ser suficientemente bom, esse é o trabalho. Uhum. Eles são muito diferentes, os dois, o que me exige muita flexibilidade. O que funciona com um o que funcionou com um não funciona com o outro, Sim. né? E agora a gente tem uma nova geração já, o de 4 não vive as mesmas coisas que o de 12 viveu. São histórias diferentes, é incrível como isso muda rápido. O de 4 já sabe o que é ChatGPT, por exemplo, né? Então, é uma vida que vai acontecendo assim, com essa velocidade. E aí, o que exige é tentar parar ali para ouvir o que está acontecendo com eles. O que é muito difícil de fazer na vida que a gente leva. Eu agora tô aqui, por exemplo, eu não tô com eles. O de 12 ontem tava muito chateado comigo porque ele tinha uma prova de matemática hoje e quem estuda com ele sou eu. Eu fiz as questões para ele estudar, mandei para ele por e-mail e tal, mas ele ficou muito frustrado e tava também... Porque também por e-mail não substitui o pai não junto substitui, explicando ali. mas foi o melhor que eu pude fazer. Claro. Mas eu não sei, então agora eu vou sair daqui agora e mandar uma mensagem para ele perguntar como é que foi a prova, mas ele tá frustrado comigo. Sim. Então tem essa coisa que eu tenho que estar aqui, é importante que eu esteja aqui, até para eles é importante que eu esteja aqui. Claro. Mas então a gente vive constantemente esse conflito que tem a ver com o acúmulo de coisas que a gente faz na vida. A gente vive 5 vidas em uma, né? Então a minha vida eu sou pai, e aí eu sou um clínico, e eu sou palestrante, e a minha vida é acumulada de coisas, mas não só a minha. Então, como é que você consegue estar onde você está com eles naquela hora é um desafio enorme, né? Para conseguir pensar o que você está propondo para eles como experiência de mundo. Então, não é fácil. Isso que você traz é o cotidiano de uma mulher, de uma mãe. É a carga mental de tentar dar conta de tudo e é impossível dar conta de tudo. Mas são pensamentos recorrentes que povoam a cabeça de uma mulher e de uma mãe todo o tempo. É difícil, né? Achar a justa medida disso tudo. E várias vezes a gente não vai achar, né? E vai ter que lidar com isso, o que a gente conseguiu fazer, né? E como que vocês lidam em casa? Você, sua mulher, com eles em relação às telas, assim, a mediação das telas? Então, o mais velho tem um tempo que ele pode ver. Ele tem 1 hora de tela por dia. E o mais novo é nada. A gente tentou deixar ele ver um pouco, mas ele fica muito ansioso, especialmente com a sequencialidade dos desenhos, né? Sim. Então, ele não consegue parar. Sim, é tipo um vício mesmo, Não, né? é um vício, né? Exatamente. Então, o mais novo só pode ver tela quando a gente tá junto, todos nós, vendo um conteúdo de narrativa longa, ou seja, um filme. Então, no final de semana, que é o que acontece. Então, no final de semana, a gente faz isso quando a gente tem tempo, os 4, de ver alguma coisa juntos. Sim. Senão ele não vê tela. É claro que eu tô com o celular e ele faz essa ação que é assustadora, que é quando eu tô no quarto, ele pega o meu celular na sala e leva pra mim no quarto. Fala, papai, esse é o celular. Como se fosse um pedaço do teu corpo, como se né? minha mão tivesse ficado lá. É bem assim. Então ele vem, pai, tá faltando um negócio em você. E é impressionante, né? Sim. Mas ele não tem celular, não tem tablet, nem nada disso. O mais velho ainda não tem celular. É uma luta, ele é o único da turma que não tem celular. Sim, tem e é um tudo sofrimento isso. de exclusão, né, pra ele. Ele sofre muito e eu acho, então, que agora com 13 anos ele vai ganhar um celular, afinal. Contra a minha vontade, de certa forma, mas ele tá sofrendo com uma coisa já. E aí o que eu tô tentando fazer é eu mesmo ter um celular que não tem internet pra usar na vida, pra experimentar com ele como é que seria isso. E não é fácil, não é nem um pouco fácil a gente abrir mão disso. Que na verdade eu posso lidar com o WhatsApp no consultório, eu posso, né, trabalhar, eu não preciso disso o tempo todo. Eu poderia fazer sessões de momentos de trabalho no celular e não é o que acontece. O trabalho invade tudo, né? O trabalho, enfim, a nossa relação com a rede, né? Ou com o WhatsApp, que também é uma rede. Então, esse é um trabalho que não adianta eu falar para ele e não fazer. E eu imagino como profissional em consultório também deve ser hoje em dia uma angústia, porque aquela sessão não entra celular, não entram telas.
Aí quando termina aquela sessão, e daqui a pouco tá chegando outro paciente e aquele celular cheio de coisas, então deve angustiar também o profissional, né? É muito engraçado isso, porque pra mim, por um lado é um alívio, porque naqueles 50 minutos eu não posso pegar o celular. Então no dia que eu atendo 8 pessoas, eu passei 8 horas sem lidar com isso, mas tem os intervalos. Sim, porque aí você tem outra jornada pra responder eu tenho que isso. responder, ele comeu, não comeu, chegou, não chegou, karatê, não karatê, o que é, ou o livro, ou a coisa, ou o trabalho, ou a palestra, ou manda o CNPJ, ou manda o CPF. E assim emite a nota, e assim vai. E existe, e come, com certeza. Né? E sente. E no meio de tudo isso que é a nossa vida, né? Que você consegue cavar espaços para parar, sossegar, contemplar, assimilar tudo que ouve e que lê. É muito difícil, né? Muito difícil. Pra mim, eu sou muito acelerado, e o que é uma qualidade, no sentido de, não de ser boa ou ruim, mas é como eu sou, sempre fui. Então, as redes e tudo isso, ou as ferramentas de produção, encontram essa minha aceleração. Então eu tenho sempre 8 ideias de livros e coisas e tal. E aí o que eu consigo fazer, que é importante pra mim, e que eu tento fazer, é meditar. E eu não tô dizendo isso, todo mundo tem que meditar, não é isso, mas a meditação me ajuda a ter uma capacidade de respirar. A meditação serve pra você se acostumar com os momentos nos quais você não tá meditando, né? Então... Sim, é acalmar a mente um pouco. E às vezes você nem consegue acalmar a mente, mas você treina aquilo, a palavra é se acostumar. Você treina aquilo pra que na hora que você tá ali na palestra, você consiga respirar e estar ali. Então... Se conectar com aqui e agora, com você isso mesmo, é muito difícil. Muito difícil. E a outra coisa que eu faço é escrever. Então, eu tenho esses 2 momentos de manhã que quando eu não faço, meu dia é muito pior. É meditar, tomar um café e escrever. Escrever, assim, recorrentemente, você escreve para alguns lugares? Eu até escrevo sob demanda, às vezes. Eu já escrevi muito roteiro, já escrevi televisão, já escrevi um monte de coisa, filme. Mas o que eu gosto mesmo é de escrever literatura, né? Então, o meu prazer, de fato, inclusive coisas que às vezes eu não publico. Eu publico algumas coisas, mas tem coisas que são mais para escrever. Olha, o gesto da escrita. Já não tem, sim, o exercício da escrita como uma coisa de descarregar mesmo, né? É de estar ali num processo de elaboração, né? Sim, eu te entendo. Eu também gosto de escrever e é muito aliviador, né, quando a gente consegue. Sim. E tem um livro aí, um romance, alguma coisa? Tem. Bom, eu tenho 3 livros publicados já. Tem um que vai sair agora, um outro em julho, que é com a minha esposa, a Maria Flor, que se chama O Amor Ainda é Possível. É sobre as condições do amor no nosso mundo atual. Que legal. É uma pergunta, de fato, se é possível amar hoje. Vocês fazem uma interlocução? É uma troca de cartas. Olha, que bacana. Foi um jeito que a gente achou de conversar. A gente mora junto e a gente não estava conseguindo conversar. E aí eu propus pra ela, falei, se a gente trocar as cartas sobre o que a gente tá sentindo. Sim. E aí a gente se obrigou a conversar a partir dessas cartas. Essas cartas viraram um livro. Nossa, e as cartas, para você escrever uma carta, você tem que parar e pensar no que tá escrevendo, Exatamente. Que legal. Esse sai agora em julho. Vou querer ler. Que bom. E eu tenho um outro projeto de um próximo livro, 2 na verdade, que estão sendo gestados, que devem sair no começo do ano que vem. Olha, que legal. E até um infantil podia vir, né? Eu tenho dificuldade de escrever livro infantil, É difícil escrever para criança, não é tarefa fácil. A depuração na simplicidade não é simples de fazer. É isso aí, eu tava pensando, né? O exercício de toda essa formação é transformar o complexo em simples. Sim. E fatiar isso não é fácil, não né? É fácil. Bom, eu sei que você tem que ir, eu não vou tomar mais o seu tempo, mas eu acho que a nossa conversa foi muito legal. Eu adorei. Que bom que eu sentei aqui. Que bom, querido. Prazer em te conhecer, boa viagem de volta. E legal estar aqui compartilhando tanto conhecimento com tanta gente. Prazer foi meu, obrigado. Então tá, obrigada.